Olá, eu me chamo Irani Santos Silva, sou psicóloga, atuo em um centro de referência de assistência social na cidade de Salvador. Sou especialista em saúde da família pela UNEB e estou fazendo mestrado em saúde coletiva no ISC, na Universidade Federal da Bahia. O tema que a gente vai ver hoje é as ações de saúde mental na atenção básica. Eu inicio, então, com essa pergunta: por que desenvolver ações de saúde mental na atenção básica? Então, um dos principais pontos é a questão da ampliação do acesso ao cuidado em saúde mental. Ou seja, esse cuidado ele não pode estar restrito, né, aos serviços, aos centros especializados, mas ele deve ser ofertado também na atenção básica. As equipes da atenção básica, elas atuam no território onde as pessoas vivem e, dessa forma, desempenham um importante papel na identificação dos casos de saúde mental e na assistência a essas pessoas. E aí a gente conta principalmente com o apoio, né, dos agentes comunitários de saúde, que são as pessoas, né, que conseguem identificar a maioria desses casos, né, e está encaminhando para a unidade de saúde para um acompanhamento. A reforma psiquiátrica, ela propõe também o cuidado próximo da comunidade, considerando os vínculos familiares, sociais e culturais dos indivíduos. Então, sendo assim, o cuidado, né, em saúde mental na atenção básica atende a esses princípios também, né, que é colocado pela reforma psiquiátrica. E, de fato, as pessoas com transtornos mentais que não se caracterizem como graves, eles devem ser tratados na atenção básica. Já os casos graves, né, persistentes, aí irão para um centro, né, de atenção psicossocial, né, que são os CAPs. E aí eu trago, né, esse conceito que é dos transtornos mentais comuns, porque muitos dos transtornos que são observados nos serviços primários de saúde, eles são relativamente mistos e combinam sintomas depressivos, ansiosos e queixas somáticas. O que seriam essas queixas somáticas, né? São queixas, né? Muitas pessoas aparecem na unidade de saúde com queixas físicas que elas não têm nenhuma explicação, né, biológica, mas que estão relacionadas, né, a algum sofrimento psíquico. Então, os transtornos mentais comuns, eles abrangem uma gama mais ampla da população, que necessita, né, de cuidados em saúde mental, mas que não necessariamente tem um diagnóstico fechado, né, um diagnóstico que se encontra em um dos manuais, né, de saúde mental. E é importante, né, identificar esses transtornos mentais comuns, porque o não reconhecimento disso, né, implica em encaminhamentos e em exames desnecessários, né? Quando não se diagnostica, não tem o diagnóstico correto, né? Muitas vezes esses usuários eles vão ser encaminhados para outros pontos da rede para fazer inúmeros exames, né? Que às vezes poderia ser identificado na própria atenção básica. E para, né, ter esse diagnóstico, é importante o quê? A gente atuar de acordo com a clínica ampliada, que cunha atrás, né? Que é a transformação da atenção individual e coletiva, de forma a possibilitar que outros aspectos do sujeito, que não apenas o biológico, possam ser compreendidos e trabalhados, né? Então, esse sujeito ele não é apenas biológico, mas é um sujeito que tem uma história, que tem questões, né, que está inserido em um contexto social, e tudo isso deve ser compreendido, né, durante o atendimento. E deve-se pactuar também com os usuários os caminhos terapêuticos que serão traçados. E como identificar, né, esses transtornos mentais comuns? Uma das estratégias é utilizar instrumentos de rastreamento, né, em saúde mental. Como esse que eu trago aqui, né, como um exemplo, que é o SQR20. É um instrumento utilizado para rastreamento de transtornos mentais comuns em muitos países e que já está validado no Brasil. É um instrumento que pode ser aplicado, né, por qualquer profissional de saúde, sendo recomendado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Como é que funciona, né? São utilizadas 20 questões para rastreamento de transtornos não psicóticos,
que são essas questõezinhas aí que eu coloquei ao lado, e que elas têm a resposta, né, sim ou não. E é muito tranquilo, né, de aplicar. Após a aplicação desse questionário, somam-se as respostas positivas, sendo que o total de 7 ou mais respostas indica a probabilidade, né, de a pessoa ter um transtorno mental. Como que devem ser planejadas as ações de saúde mental na atenção básica? O primeiro ponto é a questão das estratégias territoriais. Então, é importante a aproximação com esse território para compreender quais são as necessidades dessa população, né? E aí, mais uma vez, destaca-se o papel dos agentes comunitários de saúde, né? Que são pessoas, né, que estão no território, que conhecem muito bem o território, né? Têm um contato mais próximo com as pessoas, e pode estar ajudando nesse processo. Além disso, o cuidado ele deve ocorrer em rede, né? Com a articulação dos serviços de saúde, porque a atenção básica sozinha, ela não vai dar conta, né, de todas as situações, de todos os casos, então é importante essa articulação, né, com os outros pontos da rede. O matriciamento, né, então, os profissionais da atenção básica podem contar com suporte, né, tanto dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, como com os profissionais do CAPES também. E aí eu trago um exemplo, né, de ações que podem ser realizadas na atenção básica, que é a utilização de grupos. Essa é uma boa estratégia, né, para promover saúde mental na atenção básica. Os grupos, eles levam melhores condições de saúde ao prestar orientações, informações, fomentar estratégias de cuidado, e gera diferentes aprendizados, né, para a manutenção da saúde física, mental, do autocuidado, estimulando a autonomia e o empoderamento do indivíduo. Essas duas fotos que eu trago aí nesse slide são de um grupo que foi realizado em uma unidade de saúde, onde eu atuei enquanto residente de psicologia. Esse grupo ele foi criado tanto por mim como pela psicóloga do NASF, e por uma residente de fisioterapia também. A gente resolveu criar esse grupo, né, por entender que existia uma demanda muito grande de saúde mental, e a psicóloga do NASF, ela não iria atender, né, individualmente essas pessoas. Então, surgiu a importância de criar o grupo. É importante falar que o formato do grupo, ele vai variar muito, né, de acordo com o território, de acordo com as necessidades da população. Então, a equipe ela vai definir, né, junto com os usuários, que grupo se adequa melhor, né, para as necessidades deles. Se é um grupo aberto, é um grupo fechado, é um grupo que vai acontecer de forma semanal, é um grupo que vai acontecer de forma quinzenal. Então, todas essas coisas, né, precisam ser adaptadas para aquela realidade. Nesse grupo, a gente pensou em fazer um grupo aberto mesmo, porque sempre chegavam demandas, né, e casos novos de saúde mental. Então, a gente não quis fechar um grupo, né, porque a gente quis sempre, né, estar abarcando, né, essa demanda que chegava. E um ponto que foi muito importante para a realização desse grupo foi o matriciamento, né, que foi feito com os profissionais de saúde, no sentido de como identificar, né, que pessoas podem estar participando do grupo, né? Inclusive porque tem pessoas que podem não ter o interesse, não ter o perfil também, né, para estar participando de um grupo, não ter o desejo, né? E também fazer uma sensibilização, né, com esses profissionais a respeito disso, né? Porque essa pessoa, né, que chega à unidade, né, antes de ser encaminhada para o grupo, ela precisa ter o devido acolhimento, né? Ela precisa ser sensibilizada, né, sobre a importância desse grupo, que benefícios, né, esse grupo trará, né, para a saúde dela. E assim, nesse grupo, claro, a gente teve muitos desafios, mas a gente conseguiu reconhecer esses desafios e aprendemos a lidar com eles, principalmente a partir dessa construção conjunta com os usuários. Um exemplo, né, de uma situação que foi um desafio é a questão de, né, todas as pessoas residiam no mesmo território e tinham um certo receio, né, de falar coisas no grupo e essas situações, né, extrapolarem
né, aquele grupo, né, enfim. Então, a gente teve que fazer algumas pactuações. Então, a gente pactuou com os usuários, né, a questão do sigilo, a gente fez alguns outros pactos, né, como a questão da participação, a gente escolheu um nome do grupo, né, coletivamente. Então, toda essa construção, ela favorece, né, para que as pessoas se sintam pertencentes àquele grupo. E foi uma experiência, né, que deu muito certo. E é uma possibilidade, né, de ser utilizada, né, em outras unidades de saúde. E aí, né, eu trago uma coisa muito importante, que é a questão das práticas de saúde terem, né, uma postura antirracista e antipatriarcal. Se vocês repararem nas fotos anteriores, né, nós vemos o quê? Mulheres, em sua maioria negras, né? E esse grupo que a gente realizou era aberto, né, para ambos os gêneros, homens, mulheres, mas as mulheres, elas foram, né, as que mais participaram, na verdade. E a gente encontra, né, na literatura, né, que a população negra, ela é majoritária entre os usuários do Sistema Único de Saúde. Além disso, o público feminino é o que mais se mantém, né? O que mais busca os serviços de saúde, o que mais participa das atividades. Então, não é incomum que a gente encontre um grupo como esse, né? Um grupo de mulheres negras, né? Que a gente, né, nas nossas ações, esteja lidando, né, majoritariamente com mulheres negras. Então, é importante que os profissionais de saúde, eles entendam, né, o papel que raça e gênero influencia, né, interfere, impacta, né, na condição de saúde dos indivíduos, né, e também não está reproduzindo, né, certos estereótipos de raça, certos estereótipos de gênero, né, que vão trazer um sofrimento para aquelas pessoas. Os estudos também comprovam que há uma maior prevalência, né, de transtornos mentais comuns no sexo feminino. E isso se deve ao fato, né, de que as mulheres, elas estão em uma posição de desvantagem na nossa sociedade, principalmente as mulheres negras, né? São mulheres, né, que estão também mais expostas a abusos, mais expostas a violências. O papel do cuidado, né, ele também é delegado exclusivamente às mulheres. Então, a gente vê mulheres, né, que exercem esse papel do cuidado. E isso traz uma sobrecarga, né, emocional também para essas mulheres. Então, a gente percebe, né, como existem vários fatores que podem influenciar para isso, né, para que as mulheres elas desenvolvam mais transtornos mentais comuns do que homens. E é importante dizer isso, né, que o racismo e a discriminação sofrido, né, pelas pessoas negras, elas atuam como determinantes, né, associados ao adoecimento e à morte precoce de homens e mulheres. Então, esse adoecimento ele é tanto físico como psíquico, né, como causado por causas externas também. E é importante, né, nessa atuação no cuidado à saúde mental, pensar a questão da intersetorialidade. Schaeffer e Silva, né, eles trazem que o cuidado em saúde mental, ele se relaciona com o contexto econômico, social e cultural, ou seja, abrange situações de moradia, de saneamento, renda, alimentação, educação, acesso ao lazer e bens. Pois bem, a gente vê demandas aí que a saúde sozinha ela não vai dar conta, né? Então é importante, né, como traz Amarante, utilizar todos os recursos, né? Buscar todos os recursos que existem no território, tanto no campo da saúde mental e da saúde em geral, né? Como no âmbito das políticas públicas. Então, é preciso articular com a escola, articular com CREAS, com CRAS, com todos os serviços, né, que estão no nosso território, e também no âmbito dos recursos criados pela sociedade civil, como formas de organização e redes de solidariedade, né? Então, é importante pensar também, para além dos equipamentos públicos, pensar, né, naquele território no sentido de esse território tem associações, tem cooperativas, tem espaços comunitários de cultura e de lazer, e todos, né, esses recursos, eles vão contribuir, né, para promover um cuidado integral.
Aí agora eu trago, né, um caso hipotético para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o manejo dos casos de saúde mental na atenção básica. Então, esse caso, né, é de MSA, uma mulher negra que tem 57 anos, tem relatado nas consultas rotineiras uma dor de cabeça persistente, esquecimento, cansaço físico, insônia. Os exames médicos encontram-se sem alteração, né, ou seja, não identificou-se nenhuma explicação, né, médica, biológica, né, para esses sintomas que ela tem apresentado. Em relação ao contexto de vida, MSA conta à médica que trabalhava como empregada doméstica há alguns anos e após demissão encontra-se desempregada, o que a deixa muito preocupada. Atualmente reside com a filha, que a ajuda financeiramente. A usuária também faz uso de cigarro diariamente e deseja parar de fumar. Um ponto importante, né, desse caso é pensar, né, o quanto que é importante estabelecer um espaço de escuta, né, para escutar esse sofrimento, para além das queixas físicas, né? Então, aí ela traz já uma outra situação de sofrimento, que é a questão do desemprego. E aí eu trago aqui algumas condutas e ações possíveis. Por que eu coloquei algumas? Porque vocês, inclusive, podem pensar em outras estratégias, outras ações, né, possíveis para estar desenvolvendo nesse caso. Um dos pontos que eu trago é a questão, né, justamente da avaliação. Essa avaliação ela deve incluir aspectos físicos, aspectos sociais, aspectos emocionais. Uma possibilidade, né, de utilizar ou não instrumentos, né, de rastreamento em saúde mental. Eles podem ser úteis ou não para a sua prática. Discussão do caso em equipe e com apoio matricial, né, podendo contar com a equipe do NASF e ou do CAPES. O acompanhamento do caso e a pactuação, né, das metas terapêuticas, ou seja, é preciso pactuar com essa usuária, quais serão as metas, né? Quais serão as estratégias que serão utilizadas para a melhoria, né, da saúde dela. E aí, um outro ponto é a questão dos encaminhamentos para a rede. Por exemplo, o Centro de Referência em Assistência Social, né, que é o CRAS, que é um serviço voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que é justamente a situação em que se encontra essa usuária, né, que foi atendida. Participação em oficinas de geração de renda, né, por exemplo, e aí a importância de conhecer o território, né, porque se é identificado que nesse território tem essas oficinas, né, tem cooperativas, não sei, é importante, né, estar reconhecendo isso e aí poder fazer os devidos encaminhamentos. E aí também tem um outro ponto que é a participação em grupos, né, na própria unidade também. Uma das possibilidades é o grupo de tabagismo, né? Como ela trouxe a questão, né, de fumar e do desejo de parar de fumar. Geralmente é um grupo que é desenvolvido nas unidades de saúde. Grupo de saúde mental, né, que é uma possibilidade também, né, de grupos, né, que podem ser desenvolvidos na atenção básica, entre outros. E aí eu trago agora as referências que foram utilizadas, né, para poder construir essa apresentação. E deixo aqui também o meu contato. Muito obrigada.